Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vivagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti, 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 Namaste. Então, as minhas primeiras palavras do dia, né? Minha garganta ainda fria, ela falha, né? São coisas da idade e coisas da profissão de professor. O professor fala muito e muito frequentemente eles têm esse problema. Eu estava pensando de iniciar na nossa aula de hoje com uma sessãozinha de perguntas e respostas, ou de respostas e perguntas, né? Se vocês não tiverem perguntas, vocês podem apresentar a resposta. Aí a gente pode inferir as perguntas. E aí a gente cria um quadro de perguntas e respostas de trás para frente, né? Então, se vocês estiverem interessados, esta é uma oportunidade para nós... No passado, nós fizemos isso, né, algumas vezes. E dávamos uns 15, 20 minutos para esclarecer questões e perguntas, né? Mas isso caso vocês tenham perguntas ou caso vocês tenham respostas boas, né? Então, vocês fiquem à vontade. Senão, a gente faz uma meditação de silêncio para ver se o silêncio pode resolver as nossas questões e dúvidas também. Começar a dar resposta para a pergunta é do sutil para o mais grosso, para o mais denso, inverter. Será que o Renato tem uma pergunta, uma questão ou tem uma resposta? No momento não, professor. Acabei de abrir. Ok. Bacana. Obrigado por abrir o seu vídeo. Eu sempre peço, né, para aqueles que podem, para aqueles que não se acanham. Eu estava falando com o Alexandre hoje, antes de iniciarmos, né, o grupo aqui, estávamos eu e ele. Aí ele falou, que bom que a minha câmera está funcionando novamente. E aí ele falou uma coisa bacana, que eu nunca tinha pensado naquele ângulo assim que ele apresentou. Ele falou assim, sem a câmera não é tão legal porque eu me distraio mais. Eu sei que ninguém está me vendo. Mas com a câmera eu fico muito mais atento e presente, né? Então foi uma coisa muito bem colocada e ilustra ainda mais, né, este fato, né? Este fato. Uma aula de Vedanta é uma aula de Vedanta. Nossa atenção deve estar, né, muito presente, né? O mínimo de distrações possível, né? E eu digo, se você está num ambiente com muitas distrações, fecha a câmera. Mas não significa dizer que a gente deva fechar as câmeras e ficar distraído durante uma aula do Vedanta. O objetivo é permanecer presente, atento, e a câmera ajuda a mim, porque eu me sinto energicamente mais conectado com vocês, e ajuda ao estudante, ao discípulo, também de permanecer mais focado, né? E ele não quer, né, se distrair, não quer tirar meleca, não quer fazer as unhas, né, na frente da câmera, né? Essas coisas assim, né? Ou ficar com aquele visual assim de quem está viajando, né? Pensando no mundo da Lua e etc., né? Então, depois de ter dito tudo isso, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta ou alguma resposta
Caso contrário, a gente vai fazer uma meditação do silêncio para ver se o silêncio vai remover todas as nossas dúvidas. O que você acha, Marinê? Você acha que o silêncio pode remover as nossas dúvidas? Bom, o silêncio, observando, né? O silêncio, observando o que acontece com a gente em silêncio, pode inspirar a gente chegar a alguns conceitos, começar a caminhar para tirar algumas dúvidas, sim. Eu acho que é um bom caminho. Ok. Então, isso já é um ponto de início importante, tá? Aí, quando nós chegamos no Vedanta, nós compreendemos que o problema do Jivatma, né, que é o jiva humano, não é um problema simplesmente de experiência, né? É um problema de ignorância, né? Ele quer resolver o problema da experiência negativa, da experiência de dor, de sofrimento, e ele tenta resolver ao nível experiencial, controlando o seu meio ambiente e controlando o seu estado mental, produzindo uma mente pacificada, uma mente silenciosa, sem pensamentos. Então, tudo isso é muito prazeroso. Oferece, sim, uma solução temporária, né? Agradável. Mas o Vedanta nos diz que o problema fundamental não é um problema de experiência, mas é um problema de conhecimento e ignorância. Tá? Então, a questão não é produzir o silêncio como se o silêncio pudesse nos resolver. O silêncio vai nos dar um conforto temporário, do mesmo modo que o pronto-socorro, né? O pronto-socorro ali, né? A seção de emergência, né? Nos hospitais, nos dá um amparo temporário e depois nós temos que fazer um tratamento adequado para resolver a causa do problema, como nós vimos na aula de ontem. A causa do problema é a autoignorância e o remédio somente é o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, ele necessita de um meio de conhecimento. Todo tipo de conhecimento requer um pramana, um meio de conhecimento, ok? Você não pode aprender biologia sem estudar a ciência de biologia, que é um meio de conhecer a biologia. Então, todo conhecimento requer um meio de conhecimento. O problema é a ignorância, a solução é o conhecimento requer um meio de conhecimento, o meio de conhecimento requer um intelecto qualificado, né? Então, o que o silêncio faz para a gente? O que essas meditações ela iria fazer para nós, nos propiciar? Ela nos propicia uma mente mais focada, menos dispersa, né? mais clara, né? E essa mente é uma mente na qual o intelecto é mais preparado para, né, aplicar esse conhecimento e neutralizar ou remover a ignorância, que é a causa raiz da doença humana. Tá? Então, o problema é a ignorância não pode ser removida pelo silêncio, pela meditação profunda ou pelo samadhi, mas a meditação profunda ajuda a preparar a mente, né, para que essa mente mais clara, mais satívica, mais focada, possa tomar o remédio de modo eficaz, aplicar o conhecimento e remover ou neutralizar a ignorância, que é a causa do problema. Tá? Então, nós temos que identificar e diagnosticar a raiz do problema, a causa dessa doença, e aplicar o remédio. O remédio é o conhecimento, porque somente o conhecimento remove a ignorância, do mesmo modo que somente a luz remove a escuridão, né? Então, a luz irá, né, dispersar totalmente a escuridão, e, do mesmo modo, o conhecimento irá dispersar ou cancelar o ignorante. Portanto, o silêncio, ele não remove o silêncio não remove a escuridão, não remove a ignorância, mas ele ajuda a preparar a mente para que ela possa, de modo mais eficaz, aplicar o remédio, né? Aplicar a solução que é
o processo, né, o processo de autoinvestigação sob a luz dos ensinamentos dos Upanishads, apresentado por um guru competente. Alguém tem alguma coisa a dizer a respeito disso? Não a respeito disso, mas ontem nós vimos que ele fala para a gente começar no Dhamma, né, no controle dos sentidos, pela língua, certo? E eu lembrei-me que no início do capítulo 3 nós vimos que ele fala que a gente deve dar uma maior atenção ainda à audição e à visão. São esses dois órgãos de sentido que acabam, né, contaminando mais ainda. Não é só isso. E aí eu estava me lembrando, porque ontem ele fala para começar na restrição pela língua, né? Sim. Aí, então, esses são você citou os 3 órgãos mais importantes de serem regulados, né? Aquilo que você deixa entrar por aqui, né? Pela audição, aquilo que tu deixa entrar por aqui, e aqui não somente entra, como sai, aquilo que sai daqui, aquilo que entra aqui, né? E do mesmo modo, né, a sua visão, né? Porque os órgãos, né, o instrumento da visão, né, esse órgão de visão, ele é um órgão que nos conecta com o mundo, né? Então, se uma pessoa tem uma vassana para ver determinadas coisas que são nocivas a elas, por exemplo, assim, tem pessoas que têm o hábito de olhar, ver, né, pornografia, né? Então, ela está usando o órgão da visão, canalizando ele em determinadas coisas, entendeu? Que irá produzir um impacto negativo no intelecto humano, entendeu? Então, nós temos que controlar aquilo que nós permitimos esses órgãos da visão, né? Ver aquilo que a gente ouve, né? E ver através das associações, e aquilo que a gente fala também, né? O tato já é menos importante, como a gente sabe, e o olfato também já é menos importante, né? Mas é por aí, o controle dos órgãos dos sentidos é o modo mais fácil de a gente estabelecer a nossa primeira linha de defesa contra aquilo que nos derruba, né? Aquilo que nos prejudica neste processo espiritual. Na analogia do Lord Krishna aqui, ou do Swamiji, foi apresentado, né, que aquilo ali é o inimigo, o desejo, ele se estabelece através desses estágios, desses órgãos sensoriais, a mente, o intelecto. Então, nós temos que atacar essas bases do desejo, né? Um outro ângulo para compreender isso, né? Eu gosto mais do ângulo das nossas linhas de defesa, porque você se defende, ou você ataca as bases do inimigo, ou se defende desse inimigo eterno, né? Que é o desejo, né? Que destrói o intelecto humano, acabando por desperdiçar o nascimento humano. Então, a importância dessas associações, né? Tanto visual e como de relacionamento com outros grupos, com outras pessoas, tal. A importância disso, porque a gente está ouvindo, né? Coisas, de repente, que não são condizentes ao que nós estamos buscando aqui no Vedanta. E isso acaba influenciando mesmo. A gente acaba, de repente, até, se não se controlar, até falando. Aí a língua sai entrando na conversa, né? Você citou uma coisa também muito importante, né? Que é mais a nível de associação, né? Eu me associo com pessoas, com grupos, com circunstâncias, com situações, né? Então, essa associação é muito importante. A gente precisa de regular também, né, essas associações, escolhendo muito cuidado, né? Porque a gente está fazendo esse trabalho e a gente sabe que o Vedanta é muito desafiador, é contraintuitivo, né? Quando ele estabelece a lógica que diz que
nada no mundo possui a felicidade é a sua natureza intrínseca, né? E a sua mente pode ser estabelecida de tal modo que até a nível experiencial você pode desfrutar desse chante, dessa paz, desse contentamento, que é inerente à sua real natureza, mas se reflete no reflexo da consciência, a sua mente, você permanece estabelecido, né, predominantemente em shanti, né, em satisfação, em paz, ausência de raga dvesha, né, ou daquelas mais excessivas, né? Então, essas associações, elas dependem de um trabalho de embasamento, de construção desta base, né, de todas as noções vedânticas, upanishádicas, né, que levam tempo. E quando as pessoas se associam, ficam um pé aqui, um pé ali, um pé aqui, um pé ali. A Marinéia dizia que ela teve essa história no passado, aquela história no passado. Então, todos nós tivemos as nossas histórias no passado. Então, o Marcelo colocou uma coisa que pode ser contextualizado deste modo também, né? Se a gente começa a desenvolver esse embasamento vedântico, que gradualmente irá, né, permitir esta visão não dual, essa visão upanishádica ou vedântica, né? A visão do Vedanta, né? A visão da não dualidade, a visão de que tudo é somente a consciência e tudo isso são sobreposições de nomes, cores e formas, né? E o fato de que esta consciência, eu sou, e ela é plena, inteira e completa. Então, esta visão vai se desenvolvendo. São noções contraintuitivas. Por quê? Porque elas não batem com as minhas experiências, né? Eu me sinto limitado, inadequado, insuficiente. E aí o Vedanta diz, não, você em sua real natureza é a fonte de satisfação, paz e ananda. Então, como é contraintuitivo, as pessoas ficam já com determinadas dúvidas. Aí elas começam a voltar para os outros círculos, né? E começa a revisitar aqueles conceitos, né? Aqueles conceitos que são familiares, né? Do passado, né? Disso, daquilo, experienciais né? De ações para obter resultados. Então tudo aquilo acaba prejudicando, atrasando este processo, porque você fica reforçando conceitos passados que não são conceitos que realmente nos ajudam, tá? Porque tem uma montanha de ignorância travestida de sabedoria no mundo espiritual, né? Isso, para quem está no Vedanta Brasil, de novo, é exposto. Eu exponho de novo, os efeitos dessas noções tão persistentes no mundo espiritual, né? E sempre foi, né? É mais no mundo ocidental, mas sempre foi. Por quê? Porque o Vedanta, os Upanishads, é contraintuitivo. Ninguém jamais poderia imaginar que o meu problema é um problema de identidade, ao invés de imaginar que o meu problema é porque eu não consegui ainda as experiências que eu quero, mas se eu conseguir controlar o campo e tiver só as experiências que eu quero, eu vou viver eternamente feliz. Então, as pessoas precisam, né, de gradualmente desenvolver essa compreensão, aí compreender aquilo que eu repetidamente digo, uma missão impossível, controlar o campo, de modo que você possa se estabelecer em ananda, uma ananda dependente do seu controle do campo. O campo está sob controle de Ishvara, né? Então, tudo isso leva tempo. E se a pessoa fica um passo para cá, um passo para lá, um passo para cá, um passo para lá, um passo para cá, e aí, naturalmente, este processo leva mais tempo, tá? E eu costumo dizer para as pessoas abandonarem e deixarem de lado, muito embora seja impossível realmente deixar tudo isso para trás, né? E não ficar comparando e simplesmente né, estabelecer, não, essas coisas me trouxeram até aqui. Se me trouxeram até o Vedanta, é porque essas coisas, esses conceitos não me resolveram, né? Não pacificaram a minha mente, não pacificaram o meu coração. Então, agora, eu preciso abandonar todos os conceitos e, por um período de tempo, expor a minha mente, né, aos ensinamentos dos Upanishads. E depois, então, eu posso voltar e pegar de volta todos os conceitos que no passado não me resolveram. Eles estão ali. Estão ali. Basta você dar um passo para o lado e você está naqueles círculos, as pessoas vão te dizer, seja bem-vindo de volta, etc. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo que a gente vai ser feliz. Vedanta diz, você não pode fazer nada com o objetivo de ser feliz, porque qualquer coisa que você faça, você faz como uma entidade limitada
e irá produzir um resultado limitado. Você precisa compreender a sua real natureza. Então, as pessoas precisam abandonar tudo aquilo, né, sabendo que está sempre ali esperando a gente de volta, até que a gente não consiga nem mais voltar para aquilo, né? E o quanto mais a gente fica revisitando, né, é como os vícios de juventude, né, de adolescência, né? Todos nós tivemos os nossos vícios. Depois, com um pouco mais de maturidade, a gente vai filtrando, evitando, dizendo, não, eu não quero mais cometer aquele erro, não quero mais cometer aquele erro. Mas ainda assim, de vez em quando, aquela coceirinha na mente, né? Não, eu vou lá de novo. Aí eu falo, putz, aquilo ali é um ambiente horrível, né? As associações não são boas, né? Não me ajudam, né? E etc, etc, até que a gente, né, tenha coragem de não revisitar mais aquilo que não acelera este processo. Tá? Então, é mais ou menos por aí, leva um pouco de tempo, esse zigue-zague é natural, né? As distrações estão sempre ali atrás de cada curva, né? Então, eu sei que é difícil para a maioria das pessoas abandonarem as noções e os conceitos, porque o ego ele vai se constituindo através desses conhecimentos informativos, esses conhecimentos, né, acadêmicos, filosóficos, espirituais, né, em torno à ação, fazer isso, fazer aquilo. As pessoas vão achando que isso tudo é espiritualidade, mas a espiritualidade é a busca pelo espírito. O espírito é aquilo que é a essência, a natureza essencial de tudo, o espírito de tudo. Se o universo é constituído de espírito e matéria e energia, a busca da espiritualidade é a busca pelo espírito. E quando eu sei o que é o espírito, eu preciso reivindicar que esta também é a minha real natureza, a minha essência, a minha real identidade é o espírito. Isso é espiritualidade. Todo o resto é fenômeno que a gente fica preso, emaranhado, aganchado com todos esses fenômenos, achando que tudo isso é uma ótima espiritualidade no plano de misticismo, ocultismo, né? Tudo isso, entendeu? É simplesmente samsara espiritual, mas leva muito tempo para as pessoas chegarem a esta conclusão. O que é o espírito? O que é a espiritualidade? É a busca pela essência do Jiva Atma, né? E a busca pela essência precisa culminar na reivindicação da minha essência para que eu possa viver no mundo, mas não ser mais parte deste mundo ignorante, né? Então, o que é superior ao intelecto? O Lord Krishna nos diz, além do intelecto é o Atma, é o ser. O ser, né? O visor, o vidente, que jamais pode ser visto, o vidente que não depende de outra fonte de vidência, né? Ou de visão, né? Então, este é o Atma, livre e independente. É um Atma que é autocontido, independente de outra fonte, independente daquilo que é visto, né? Independente de tudo aquilo que é testemunhado pelo Atma, iniciando, né, do causal e depois as funções do corpo sutil, os pranas e o corpo físico. Tudo isso é anátema, não ser, ou ser aparente, ou matéria e energia, né? Isso é materialismo. Quando a gente entra no mundo espiritual, é tudo materialismo. As pessoas têm uma dificuldade de ver isso claramente, que é materialismo sutil, materialismo místico, esotérico, espiritual. É materialismo, tá? Ou você é um materialista, ou você é um espiritualista. Espiritualista não é buscar fenômenos espirituais, é simplesmente compreender o espírito de tudo, né? A essência de tudo. De saber que você é esta essência, né? Então, este ser, ele percebe o intelecto, né? Ele é superior e mais sutil, é a consciência e existência, por causa do qual eu estou consciente do intelecto e das outras funções do meu corpo sutil, né, e do meu corpo físico. Tudo isso é testemunhado por mim, eu, a consciência, muito embora eu não seja uma entidade que experiencia e testemunha. Então, esta testemunha é uma testemunha não experiencial e ainda assim não disponível
para experiência. Ela não pode ser experienciada diretamente, do mesmo modo que a gente não consegue ver os nossos próprios olhos, mas ela é disponível para ser reivindicada como a minha real natureza, do mesmo modo que eu posso reivindicar, eu possuo a visão, eu possuo os olhos, embora eu nunca tenha visto os meus olhos, porque eu vivi muitos séculos atrás, quando não tinha espelho, né? Então, este Atma é o mais sutil, é a fonte, é o fim da linha. Ele não é disponível para a experiência, não é uma entidade de experiência, mas ela está sempre disponível para que eu a reivindique como minha real natureza. É por isso que a gente chama isso de autoconhecimento e não de autoexperiência, né? A gente chama isso da experiência do ser ou conhecimento do ser, eu sou. A gente chama conhecimento, self-knowledge. Ninguém fala por aí, nem mesmo no mundo da yoga, eu estou trabalhando para obter o self-experience. Não, isso você está trabalhando para ter epifanias, tudo bem, boa sorte. É samsara espiritual, samsara, materialismo espiritual. Quando você diz que eu sei, por exemplo, né? Quando você diz eu sei, é o intelecto, né? Está dizendo eu sei. É aquilo por causa do qual eu sei o que eu sei e eu sei o que eu não sei. Existe alguma coisa dentro do âmbito da minha experiência humana que sabe a respeito dos meus conhecimentos e que sabe a respeito das minhas ignorâncias, né? Eu sei o que eu sei e eu sei o que eu não sei, tá? Eu sei que eu não conheço a língua chinesa. Eu sei que eu conheço a língua inglesa, né? Então, o meu conhecimento é um objeto dentro do âmbito de alguma coisa outra que o meu conhecimento intelectual, né? Então, eu sou aquele conhecimento, aquela consciência através do qual eu sei o que eu sei e eu sei o que eu não sei. Então, eu sou além do conhecimento e além da ignorância, né? Então, que história é essa? Se eu sou além do conhecimento e além da ignorância, por que essa obsessão pelo conhecimento, pelo autoconhecimento? Se eu sou além do conhecimento e eu sou além da ignorância, né? Então, por que essa história, essa obsessão pelo conhecimento, né? Se eu sou aquilo que sabe o que eu sei e sabe o que eu não sei, eu sou aquilo além do conhecimento, além da ignorância, então eu posso descartar tanto a ignorância quanto o conhecimento. Não, não é assim que funciona, né? A ignorância e o conhecimento, né, eles servem como um véu que irá permitir a nossa identificação com este processo intelectual, de tal modo que a gente não consiga claramente compreender a nossa natureza como aquilo além do conhecimento e além da ignorância. Então, como é que funciona o processo do Vedanta? Funciona que eu tenho a minha ignorância, eu tenho os meus conhecimentos a respeito do mundo, os meus conhecimentos a respeito do mundo são muito limitados, então eu parto para o autoconhecimento, mas ainda assim eu estou confuso, eu penso que eu sou a mente, eu sou o intelecto, eu sou o coxa disso, o coxa daquilo, né? Eu sou todos esses aspectos da minha experiência, eu sou a minha estrutura mental, emocional, psicológica, eu estou confuso, eu estou misturado, confuso, não sei realmente aquilo que é o eu, né? O autoconhecimento. Então, eu estou em busca do autoconhecimento. Então, o que o Vedanta faz é muito simples, apresenta para você um método, ou um pramana, ou um meio de conhecimento que serve o propósito somente de neutralizar a sua ignorância. Quando você não tem nem a ignorância, nem o conhecimento, velando aquilo que você o conhecimento, ele neutraliza ou dissipa a escuridão, de modo que você brilha assim como você é. É exatamente como a analogia de uma pessoa que está experimentando acidez no estômago, né? E aí ela toma um remedinho que é puramente alcalino, né? Aí essa alcalinidade irá neutralizar
a acidez do estômago e o indivíduo vai permanecer como neutro, nem alcalino, né? Vai permanecer equilibrado. Do mesmo modo, o conhecimento do corpo de conhecimento verdadeiro serve somente para neutralizar a ignorância a respeito daqui, das noções que eu tenho a respeito do que é o eu, né? Irá neutralizar a ignorância, de modo que você seja livre do conhecimento e livre da ignorância. Aí você brilha assim como você é. Você compreende, Felipe FFSA? Muito boas análises, hein? Eu sei, você diz que eu sei inglês, eu não sei chinês, né? Eu sou consciente do que eu sei, eu sou consciente do que eu não sei, portanto, eu sou a consciência. O que eu sei é um objeto, o que eu não sei é um objeto, eu sou a consciência. O conhecimento no intelecto também é um objeto dentro do âmbito da minha consciência. E o que você não sabe, como chinês, também é um objeto dentro do âmbito da sua consciência. Se a gente se identifica com as nossas ignorâncias, se a gente se identifica com os nossos conhecimentos, a gente está identificado equivocadamente com o impostor, com o ego. Ok? Então, o objetivo é cancelar essa identificação equivocada com o ego e estabelecer a nossa identificação na consciência, que é além daquilo que você não sabe, que é além daquilo que você não sabe, mas é aquilo através do qual você sabe o que você sabe e você sabe o que você não sabe. Portanto, não sei se é uma outra função ou qualidade do intelecto, qualidade da ignorância, portanto, não apenas estou ciente da mente conhecedora, mas também estou ciente da mente ignorante, né? E aqui o Swami faz um comentário interessante, uma colocação. Tá. Então, ele está dizendo aqui, né, a pessoa, né, ele tá criando um diálogo entre ele e um discípulo dele. Ele diz assim, não, Swami, como é que você sabe que você não sabe chinês? Ele fala, não, Swamiji, eu sei o que você sabe, eu sei o que você sabe, eu sei que não sei chinês, né? Portanto, não sei se é uma outra qualidade do intelecto, a qualidade da ignorância, né? Portanto, não apenas estou ciente da mente conhecedora, mas também estou ciente da mente ignorante, né? Então, existe algo que sabe o que você sabe o que você não sabe, e aqui eu não sei se o Swamiji, ele disse que, eu não sei se é uma outra qualidade do intelecto, ou ele estava se referindo a uma pessoa, supostamente dizendo isso, né? Então, existe algo que é extremamente sutil, né? Que é capaz de saber o que sabe e capaz de saber o que não sabe, né? E como nós sabemos, a consciência, ela não é uma entidade conhecedora ou experienciadora, ela fornece a consciência, que é o agente que nos permite conhecer, né, o que a gente sabe e o que a gente não sabe. Então, aqui a gente diz, eu não sei se é uma outra qualidade do meu intelecto, esta qualidade me permite não somente saber o que eu sei, mas me permite saber o que eu não sei, né? Mas eu estou consciente de ambos, né? Então, o que é este princípio que é consciente de ambos, né? A gente pode dizer que é um aspecto ainda mais sutil do intelecto humano, né? Mais íntegro, né? Mais honesto, né? Ou a gente pode dizer que é a consciência não experiencial, mas a consciência experiencial não é um agente que conhece e experimenta. Então, a gente conclui que é um aspecto ainda mais sutil do intelecto humano que, devido à sua íntima associação com a consciência, né, digamos assim, uma mente extremamente satívica, com uma capacidade, uma integridade cognitiva e intelectual de saber o que sabe e saber o que não sabe, né?
tanto o conhecimento quanto a ignorância são propriedade do intelecto, e eu sou consciente de ambas as propriedades deste intelecto. Eu sou consciente. Né? A gente, quando fala eu sou consciente, a gente pensa, a gente infere que, então, eu, a consciência, sou consciente. Sim, mas não do ponto de vista experiencial direto. A consciência não é um agente que experiencia e conhece, mas eu sei que eu sou a consciência. Portanto, eu, através de um intelecto extremamente reflexivo, extremamente satírico, extremamente contemplativo, eu sou capaz de testemunhar fenômenos no âmbito extremamente sutil e até mesmo, né, aquilo que eu sei, aquilo que eu não sei, todos são propriedades do meu intelecto, né? E eu sou ciente, eu sou diretamente consciente disso. E este eu ainda se refere a um aspecto do agente, um aspecto da entidade que conhece e experimenta, mas é um reflexo da consciência ainda mais sutil que nos permite observar fenômenos um pouco mais densos, né? Não sou nem o intelecto, não sou nem um conhecimento, nem sou a ignorância, eu sou a consciência, aquilo, né, através do qual eu sei, eu conheço o intelecto e as suas propriedades de conhecimento e de ignorância, muito bem colocado. Que eu que não sou nem o corpo, nem os órgãos dos sentidos, nem a mente, nem o intelecto, pois todos esses quatro são objetos de conhecimento para mim. O corpo é objeto de conhecimento, a mente também é um objeto de conhecimento. Os sentidos, etc., e etc., e etc., né? E o intelecto também é um objeto de conhecimento da parte minha. Esse aqui é um tema tão sutil que, em geral, os textos do Vedanta não gostam muito de abordar isso, né? Porque dá margem a muita confusão e contradição, tá? Então, a mente é um objeto de conhecimento, o intelecto também é um objeto de conhecimento. Por quê? Porque eu consigo testemunhar as suas funções. Por quê? Porque eu sei o que eu sei e eu sei o que eu não sei. Eu conheço as minhas ignorâncias, eu conheço os meus conhecimentos. Então, o que é este eu experiencial que conhece a sua ignorância, conhece não somente as noções, né, as ideias, né, e os conhecimentos, e as faltas de conhecimentos, os conhecimentos confusos. Quem é este eu? É um aspecto do intelecto que é ainda mais satírico, mais sutil, tá? Então, eu observo tudo objetivamente, até mesmo as funções do meu intelecto, né? Então, eu sou alguma coisa por inferência, neste caso, né, ou por reivindicação de minha real natureza, eu sei que este princípio é a consciência, ok? Mas, ainda assim, eu testemunho, eu, a entidade experiencial, testemunho como o quê? Como um puro sátiva, como um reflexo sativo de uma mente extremamente contemplativa e satírica, eu me torno consciente até mesmo desses objetos mais sutis, como as próprias funções do intelecto humano. Mais uma vez, Dayananda Swami nos diz brilhantemente que quando você quer testar os seus olhos, testar os seus ouvidos, o médico faz uma pergunta para você, né? Eu fui fazer um exame de vista, né? E aí o médico, né? Você vê isso? Eu falo, não. Você vê isso? Não. Você vê isso? Não. Não, não vejo nada, realmente. Né? Não conseguia ver nada que ele me passava para o teste. Né? Aí depois ele falou, você tem que fazer uma cirurgia de catarata. Então, você vê isso, vê isso, vê isso? Não, não vejo. Né? Então, quando você vai fazer um teste, o médico pergunta a você. O médico não consegue saber. Só você consegue saber. Né? O médico diz assim, oh, não, eu não tenho nenhum instrumento aqui, né? O Swami faz uma colocação. Eu pensei que foi um médico americano com esses instrumentos mais sofisticados que ele pudesse, né, olhar no seu órgão, né, de visão e dizer exatamente o que você vê e o que você não vê.
Aí ele diz, para minha surpresa, nem mesmo os médicos americanos, com todas as tecnologias modernas, eles conseguem saber o que eu vejo e o que eu não vejo. Só eu sei o que eu vejo e o que eu não vejo, né? Não, eu só posso ver e posso saber o que eu vejo e o que eu não vejo. Somente eu sei se vejo e eu sei se não vejo. Portanto, este eu, o conhecedor, ele está consciente das propriedades de cada um dos órgãos sensoriais, né? A gente pensa assim, a audição é que ouve, né? Aí acontece uma coisa estranha quando você começa a envelhecer. Você começa a ouvir algumas coisas que as pessoas não ouvem, né? Vocês lembram da história daquele pneu furado, Marcelo? Né? Então, o cara estava no ônibus, estava viajando na Índia, né? E aí, no meio da viagem, ele sente aquele barulho, né? Uma coisa assim, como se estivesse vazando um ar, né? E persistente. E o cara começou a ficar agitado e falou assim, olha, o ônibus está viajando, viaja numa velocidade alta, nessas ruazinhas, essas estradas da Índia, que são muito apertadinhas, que os carros batem, as pessoas morrem diariamente. Eu tenho que fazer alguma coisa para salvar a vida de todos nós. Ele foi lá e começou a falar com o motorista, para porque tem um pneu furado, para porque tem um pneu furado. Depois de muita insistência, né, o motorista parou e eles foram lá, né, diversos passageiros, ver qual era o pneu furado, né? Aí todo mundo, cadê? Não estou ouvindo, né, este pneu furado, não estou ouvindo nenhum vazamento de ar, né? E o cara que tinha visto isso, para surpresa dele, ele falou assim, cara, vocês não estão ouvindo? Todos os 4 pneus estão vazando, porque eu estou ouvindo, em todos os 4 pneus estão vazando, vocês enlouqueceram, a gente vai capotar com esse ônibus, a gente vai acordar, né, já numa outra dimensão. A gente tem que parar essa viagem, comprar 4 pneus novos. Então, depois de muita discussão, né, o pessoal começou a ajudar ele, né, a compreender melhor o que estava vendo, né? Aí as pessoas disseram, vamos fazer um teste com você, tá? A gente vai tapar os seus 2 ouvidos, aí você vai dizer se esse pneu furado está acontecendo dentro de você ou fora de você. Aí eles foram lá, pressionaram bem, taparam muito bem os ouvidos do cara, trouxeram ele perto dos pneus e o cara sentia aquele vazamento ainda mais alto, né? Então, a audição, ela ouve, né? Mas será que ela é senciente o suficiente para ouvir ou ela depende de alguma coisa mais sutil do que o órgão da audição, né, que permite a ela ouvir o que ela ouve, não ouvir determinadas coisas com a idade, o passar dos anos, né, e até ouvir coisas que ninguém ouve, né? Então, eu sou a audição da audição, eu sou o ouvido do ouvido, são as declarações dos Upanishads, né? Eu sou o conhecedor, eu sou a consciência que conhece as propriedades de todos os órgãos dos sentidos, inclusive a propriedade auditiva. Tem uma outra passagem aqui, né, do Vivekachudamani, que diz, a cegueira, a fraqueza, a agudeza são condições do olho, né? Devido meramente à sua aptidão ou deficiência. Então, se nós temos bons olhos, né, a gente vai ter uma mente, né, uma visão muito elevada, né, aguda, né, ou a gente tem uma mente uma visão, né, ocular já defeituosa, né, etc., né? Então, tudo isso, né, são funções deste órgão sensorial que vai produzir uma visão melhor ou pior, né? Assim como a surdez, a nudez, etc., do ouvido, e assim por diante. Mas nunca o Atma é sujeito à fraqueza, né? Ao envelhecimento, à deficiência, né, de audição, de visão, né, de paladar.
o fato. Então, a consciência é aquilo que jamais se modifica, jamais envelhece, ela não é sujeita a esse processo natural de tudo que é criado, que é o processo de envelhecimento e morte. Né? Então, eu sou esse Atma, eu sou conhecedor de tudo isso, e eu não sou sujeito ao processo temporal que envelhece e destrói todas as configurações do Mr. Maya. Tá? Então, eu sou indestrutível Atma, o conhecedor de tudo aquilo abaixo de mim, tudo aquilo que é denso. Né? Em Vivekachudamani, Shankaracharya diz brilhantemente, Mandaha, surdo total, é uma coisa. Mandaha, as orelhas são levemente encobertas. O embotamento do ouvido, a agudeza dos ouvidos, a surdez total do ouvido, eu estou consciente de tudo isso. Mais uma referência, né, no Vivekachudamani, que é um texto mais moderno do Vedanta, extraído sempre os mesmos ensinamentos e conceitos dos Upanishads. Né? Eu sou a consciência, consciente, né, de todas essas variações, né, as variações dos órgãos sensoriais. Estou meio surdo, estou totalmente surdo, estou meio cego, totalmente cego, recuperei a visão, né, e etc, etc. E eu sou consciente de tudo isso. O mundo é um objeto, o corpo é um objeto, e os órgãos dos sentidos também são objetos. Então, para aqueles de nós que possivelmente, né, fazíamos confusão e achávamos que os órgãos sensoriais eles são autoconscientes, eles são sencientes por si, não, eles são matéria inerte, são energias inertes. Tudo que existe dentro do âmbito do complexo corpo-mente é matéria/energia inerte. Tudo isso é dado a senciência, a consciência e a vida. Isso vem somente do Atma, do ser que nós somos. Né? Eu, o observador de tudo, que jamais me modifico, né? Sempre presente, e eu sou o sujeito. Por isso eu não posso ser visto como um objeto. Por quê? Porque eu sou o sujeito. Eu não posso ser experienciado. Por quê? Porque eu sou experienciador. Eu não posso ser testemunhado, porque eu sou o testemunho, consciência, né? A entidade não experiencial. Eu sou o sujeito absoluto. Eu sempre sou o sujeito absoluto. Sempre consciente de tudo que existe, né? Dentro do âmbito da minha existência Satchitananda. E eu jamais posso ser objetivado. Se o eu, o sujeito, nunca pode ser objetivado, como eu vou saber que este eu existe? Né? Se eu não posso colocar para o teste, né? Não tem a história do teste de São Tomé? Eu quero ver, tocar, cheirar para crer. Eu só creio naquilo que eu contato através dos meus órgãos sensoriais. Né? Então, um indivíduo que diz, não, eu só creio naquilo que eu experimento diretamente através dos órgãos sensoriais e da mente. Então, não. O Atma, ele não pode ser objetivado, ele não é um objeto nem mesmo de conhecimento objetivo da mente. A mente não conhece o Atma objetivamente. É impossível, porque o Atma não é um objeto de conhecimento. O Atma não é um objeto de experiência, porque o Atma é a consciência, ele é o sujeito, consciência, o experienciador, o conhecedor, o testemunha. Então, aquele que é o conhecedor jamais pode se dividir em dois e se conhecer. Não, como é que você fez com o autoconhecimento? Ah, não, eu fiquei sabendo que o autoconhecimento é uma coisa meio estranha, um conhecimento diferente. Por quê? Porque você não pode conhecer o eu, o Atma, objetivamente. Né? Então, mas como é que você conseguiu fazer isso? Eu simplesmente me dividi em dois, pum. Aí eu coloquei uma parte minha do outro lado, e a outra parte ficou desse lado, aí eu vi a minha outra metade objetivamente. Né?
Ah, e como é que você fez depois que você se dividiu em dois? Ah, depois eu comprei uma cola alemã, a Superbound, e eu colei as duas partes novamente, né? Não, o ser, ele jamais pode ser o visor, o vidente e o visto, porque ele é o visor, ele é o vidente, né? Você não pode ser aquilo que vê e aquilo que é visto, né? Aquilo que é objetivado. Então, como é que eu vou saber que este ser existe realmente? Se eu, o sujeito, nunca posso ser objetivado, como eu sei que eu existo realmente? Suponha que alguém te pergunte, se o sujeito não pode ser objetivado, como sei que eu sou existente? Né? Você diz, esta consciência, essa existência é o ser, mas você não pode vê-la, tocá-la, compreendê-la objetivamente. Então, como é que eu vou saber que ela existe? Muito simples, pergunte a si mesmo. Eu sou existente ou não sou existente? Eu sou consciente ou não sou consciente? Né? Todos nós sabemos que eu, né, sou dotado dessas qualidades de consciência e existência. Né? Então, se alguém perguntar, prova sua existência, né, aí as pessoas mais presas na filosofia vai trazer um caminhão de livros para discutir filosoficamente e provar a sua existência. Mas o Vedantino vai dizer assim, provar a minha existência? Né? Vocês aí são doidos, vocês, esses filósofos, né? A minha existência é auto-evidente. Vocês não veem que eu estou existindo aqui? Vocês não veem que eu sou um ser consciente? A minha consciência, a minha existência, ela é autorreveladora, autodominosa, autoexistente, e ela não requer nenhum malabarismo intelectual para sustentá-la, porque ela brilha por si, e quando ela brilha, ela se revela juntamente com o processo de revelar o intelecto e tudo aquilo que é revelado abaixo do intelecto. Então, como eu sei que eu sou existente? Né? Como é que eu vou provar a minha existência? Você não exige nenhuma prova para a sua existência. A presença sua, ela é auto-evidente. Eu vejo um objeto e isso é prova indiscutível de que eu possuo a visão. Eu possuo os olhos, mas eu nunca vi os meus olhos diretamente. Eu inferi que é através dos olhos que eu vejo. Porque eu vivi no século XI ou no século VIII, né? E não tinha espelho, mas aí eu me dei conta, eu muito inteligente, eu fechava aqui, abria, fechava, eu via assim, é daqui que eu vejo. Né? Então, eu nunca vi os meus olhos, mas sei que eu possuo a visão. Né? Então, eu não posso ver a minha consciência, mas o fato de eu ser consciência é prova indiscutível, né, de que eu sou um ser consciente. Mas você existe realmente? É lógico. Se eu sou consciente, eu preciso existir para ser consciente. Portanto, a minha consciência prova a minha existência, e a minha existência prova a minha consciência, porque para saber que eu sou existente, eu preciso ser consciente. São duas asas do mesmo pássaro. Todos nós sabemos, ela é auto-reveladora, auto-luminosa, auto-evidente. Quando você tira uma foto, esta é uma outra analogia vedântica. É que todos nós, através desta simples lógica, nós sabemos que nós somos seres conscientes e existentes. Né? Então, Marcelo já sabe o que eu vou dizer. Né? Então, a única coisa que a gente precisa saber é se este ser existente, consciente, é de natureza plena e ilimitada ou de natureza incompleta e limitada. E eu não tenho nenhuma dúvida mais. Eu estudo Vedanta há 2 semanas e isso foi suficiente. Eu sou uma pessoa super brilhante. Eu compreendi que eu sou um ser consciência e existência. Mas ainda estou confuso a respeito
da minha natureza, se ela é uma natureza temporal ou atemporal, permanente ou impermanente, limitada ou ilimitada. Tá? Então, essa confusão é devido ao fato de que esta consciência, essa existência, que ocorre como um brilho ou um reflexo dentro do âmbito do complexo corpo-mente, se este brilho de consciência e existência, essa existência que eu sou e eu sei que eu sou, eu existo e eu sei que eu existo, esse fenômeno chamado mente humana, se esta consciência, esta existência, é de natureza limitada ou ilimitada. Quando identificada com o corpo-mente, ela é de natureza limitada, né? Inadequada, insuficiente, incompleta. Quando identificada com a fonte da sua existência consciência, quando identificada com a sua real natureza, como consciência e existência não dual, né? A consciência original, a existência original, que concede consciência e existência a todos os namarupas produzidos por Maya e Shwara, quando identificado com a sua fonte de existência consciência, então este ser consciente existente, ele simplesmente declara para si, né? Eu não somente sou consciência e existência, mas eu sou de natureza Ananda, ou de natureza Ananta, porque eu sou a consciência e existência de natureza não dual, porque eu sou a única realidade. Tá? Todos nós sabemos que nós somos consciência, todos nós do Vedanta Brasil sabemos que nós somos existência, mas a confusão entre a consciência original e a consciência refletida, a confusão entre Paramatma, o Atma absoluto, e o Atma refletido, né? Essa sobreposição do Atma refletido no Atma absoluto, faz de modo que você assuma a sua existência, a sua consciência, mas não assuma a sua natureza Ananda, ilimitada, além da temporalidade imposta pelo poderoso Maya. Ok? Este é o processo do Vedanta, é o processo de finalmente assumir a sua natureza não dual, a sua natureza ilimitada. Quando você tira uma foto, nesta foto estão tantas pessoas, e você conclui se houver 9 pessoas na foto para aquele programa, pelo menos 10 pessoas devem ter ido lá. Então, você tira uma foto de 10 pessoas e você infere que tinha um princípio, né? Um princípio, o fotógrafo, né? Então, se você vê uma fotografia de qualquer lugar remoto que seja no planeta, entendeu? Onde não tem ninguém, não tem nem alguém para você pedir, faz um favor aí, tira uma foto nossa, né? Então, você infere, então eles eram um grupo de 10, por quê? Tinham 9 pessoas na foto, mais a pessoa que tirou a foto, né? Então, eu sou essa consciência que jamais aparece na foto, né? O que é a foto? A foto é o mundo que eu testemunho através do meu aparato corpo-mente, né? Através do aparato corpo-mente, eu percebo o mundo. Mas a curiosidade é que eu nunca apareço no mundo. Eu nunca apareço nessas experiências, nessas, né, circunstâncias e situações e eventos que são iluminados pela minha consciência, mas a consciência não aparece, né? Então, a gente precisa lembrar do exemplo da mão do professor, né? A mão está ali, e quando a gente pergunta a Mariné, o que você está vendo aqui? A mão, né? Os dedos, a mão aberta, a mão fechada. Além a da mão mão mais fechada. Além da mão, o que você vê junto com a mão? Todo o resto. Tudo que aparece aqui fundo, né? no vídeo. Então, tá. Então, é exatamente este o caso. Nós somos o ser, a consciência, que a gente não aparece no mundo. A gente vê tudo, a gente ilumina tudo, mas a gente não aparece na fotografia percebida pelos órgãos sensoriais e a mente, né? Do mesmo modo que a mão é vista e a gente negligencia o fato de que a mão aparece sempre com a luz. Sem a luz, a mão não pode ser vista, né?
Então, a luz é uma analogia maravilhosa do aspecto consciência de Brahman. Tá? Então, é através da luz da consciência que a gente vê o que a gente vê, e a gente jamais aparece na fotografia do mundo, na fotografia dos eventos que nós experimentamos, porque nós somos a luz do iluminador, do mesmo modo que a gente vê a mão e a gente diz, mas que luz? A luz, não? Não, a luz estava lá iluminando, do mesmo modo que a consciência está iluminando as minhas experiências, mas ela é o mais sutil do sutil, mas sem ela não existe nenhum evento que possa ser revelado, iluminado e experienciado, né? Então, a gente... é um aparato refletor, ela faz que nem da consciência e da consciência refletida, né? No Jiva. Repete, por favor, Marcelo. A mão, ela funciona como um aparato refletor, assim como aquela analogia da consciência com a consciência refletida. Sim. A mão, ela só existe, né? Porque a luz, ela encontra algo no qual se refletir, né? Então, sem um objeto, a luz, ela simplesmente, né? Ela não aparece. Okay. Eu sou a consciência jamais vista, mas a minha experiência, a minha existência, a minha presença jamais pode ser questionada. Eu sou a prova de tudo, mas que não requer nenhuma prova para ser validado. Por quê? Porque sem a minha presença, não, nada é possível. Essa consciência é a minha essência, é o Atman não dual, e eu preciso conhecer esse Atman como eu mesmo. Né? Então, de novo aqui, eu preciso conhecer este Atman como eu próprio, eu mesmo. Né? Então, como eu mesmo, ele se refere, ele aponta para o fato de que esse conhecimento, ele precisa ser um conhecimento direto e não um conhecimento indireto, tá, Mariné? Eu não tenho que conhecer este eu indiretamente como se fosse um objeto. Eu tenho que conhecer este eu como sujeito absoluto. Eu, aquilo que jamais aparece na fotografia do mundo, mas sem o qual o mundo é simplesmente inexistente, porque eu sou a consciência e existência, né? Então, eu preciso conhecer este Atman, não indiretamente como algo outro que eu, a consciência. Eu preciso conhecer esse Atman como a minha própria natureza. Este é o conhecimento direto. Aham Brahmami, eu sou aquele Atman, né? Ou quando o professor diz para a Marinéia, você é aquele Atman, você é aquele ser, né? Aí a Marinéia contempla por 2 dias e diz assim, sim, eu compreendi e agora eu reivindiquei, eu sou aquele ser. Né? Tativamasi, você é aquele ser. Aí o estudante, depois de um tempo, diz, sim, concordo, eu sou Aham Brahmasmi, eu sou aquele ser, eu sou aquele Atman. Então, o verso 43, o Swamiji diz que este é o último versículo, né, deste capítulo 3, e que ele revela esse último apontamento. E aí o Lord Krishna diz, né, ó Arjuna, assim, conhecendo o Atman, que é o mais sutil do que o intelecto, que existe antes ou além do intelecto e todas as outras funções do complexo corpo-mente, né, conhecendo este Atman e firmando a mente, conquiste o inimigo que está na forma de desejo, e firmando a mente com a mente, essa é a passagem mais interessante, firmando a mente com a mente. Então, o intelecto, a mente, o corpo sutil, isso que nos faz um ser senciente, né? Este reflexo da consciência original, esta consciência refletida, esta consciência refletida, muitas vezes, ela é, como um todo, ela é dita ser a mente, o corpo sutil, com todas as suas funções. Né? Embora, às vezes, a mente se refira a uma das funções do corpo sutil. O Jiva Atman é mais
precisamente bem definido como um intelecto sutil, mas, na verdade, tudo isso é um organismo integrado, único, né? Então, através deste reflexo de consciência, desta senciência humana, desta discriminação humana, com a mente, né? Firmando a mente, através da mente, conquiste o inimigo, que é o desejo. Então, Arjuna, a sua tarefa final é conhecer este Atma, o Chaitanya Tattvam, a essência da consciência, né? E que tipo de Chaitanya Tattvam? Né? É o Buddha Param, que é superior até mesmo ao intelecto, né? Então, aqui ele se refere a algo que é superior ao intelecto, que é denominado, mais uma vez, por uma outra expressão, é Buddha Param, ok? É o intelecto absoluto, né? Vamos ver se ele elabora um pouco mais sobre essa expressão sânscrita, que é superior até mesmo ao intelecto humano. Este, sim, é o objetivador do intelecto, que é o sujeito por trás do intelecto. Ele é o Atma, a consciência que você deve reivindicar e assumir. Não, esse Buddha Param significa o Chit, né? A consciência aspecto de Brahman, aquela consciência, conhecimento que nos concede a possibilidade de, como seres conscientes, conhecer os fenômenos ao nosso redor. E qual é a natureza dessa consciência? Então, para nós, estudantes avançados do Vedanta, nós temos isso já, né, firmado nos nossos intelectos, né? Como é que você vai descrever essa consciência, né? Qual é a natureza? A consciência ela é livre de qualidades, propriedades e atributos, mas o máximo que a gente pode dizer é que ela é de natureza Satchitananda. Ela é de natureza consciência, existência, porque ela é a consciência que projeta, sustenta e recicla esse universo aparente e concedendo a existência. E, fundamentalmente, este Atma é de natureza não dual e ilimitado, né? Satchitananda. Então, essa é a natureza da consciência, né? Mas existem outras formas de descrever esta consciência, que não é exatamente a natureza, que o Swamiji falou assim, qual é a natureza da consciência? E quais são os outros aspectos dessa consciência, seria estar mais preciso, né? Quais são outros aspectos desta consciência? Os outros aspectos é que ela não é parte, não é produto, nem é propriedade do corpo. Então, a gente apresenta aqui um outro aspecto, que não é exatamente a natureza, a essência ou a natureza de Brahman, mas são aspectos de Brahman. É o quê? Que ele não é originado da matéria. A matéria é originada de Brahman, mas Brahman não é um subproduto da matéria. Portanto, este Brahman, esta consciência, não é parte, não é subproduto e nem uma propriedade ou atributo da matéria, do mundo, né, projetado por Maheshwara, matéria e energia. Então, este Atma, ele não é originado do mundo material energético, deste mundo, né, de matéria e energia. Então, esta consciência, ela não é originada da matéria, não é parte, não é nem produto. Se fosse parte, dizia assim, né, porque algumas afirmações ou apontamentos upanishádicos diz que o universo é criado por dois princípios, matéria, né? Matéria e espírito, matéria e consciência, né? Aí, opa, então tá vendo? Até mesmo as escrituras dizem que eu sou composto de dois princípios, de duas partes, uma é o espírito e a outra é a matéria. Então isso é uma contradição, porque aqui está dizendo que a consciência não é parte do corpo, não é parte do mundo material, entendeu? E aí nós sabemos, muito embora esse corpo, esse mundo físico material fenomenal, ele exista aparentemente, ele existe, né, projetado no espelho da consciência, né, refletido ou projetado na consciência, ocorre dentro do âmbito deste pano de fundo, que é a consciência e a existência, né? Então, é uma parte? Não, não é uma parte.
Não é uma parte porque a consciência ela não possui partes, mas ela concede um substrato, um pano no fundo, na qual esta projeção de Maheshwara possa ocorrer. Tá? Então, tudo ocorre projetado dentro do âmbito desta consciência, né? Mas a consciência não é parte de Mitya, ela é simplesmente o pano de fundo, ela é o substrato, ela é o espelho no qual tudo isso é refletido, né? E esse espelho é o Prakriti de Maya, né? Então, a consciência ela não é parte, muito embora o mundo dependa da consciência. A consciência é aquilo que concede existência aos seres inertes, aos objetos inertes, e senciência aos seres sencientes, né? Ela não é produto e ela não é propriedade da matéria, do corpo. A consciência é uma entidade livre e independente que pervade e anima todos os seres vivos e os seres inertes, né? Então, ela não é parte e ela não é dependente, ela é livre e independente. Quantas vezes eu repito todo final de semana, aquilo que nós somos é livre e independente de toda e qualquer experiência humana. A gente é livre e independente do mundo, a gente concede existência, a gente pervade, permeia, sustenta tudo isso. Esta é a nossa real identidade, natureza, e nós somos uma entidade não experiencial, livre e independente, que ainda assim pervade, permeia, vivificando, animando todos os seres sencientes, né? Provedendo ou dando existência e animação a todos os seres, né? E essa consciência não é limitada pelos limites das configurações de Maheshwara. Suponhamos que, não, tem uma montanha aqui maravilhosa, essa montanha ela também é pervadida pela consciência. Então a consciência está lá, sim, né? Aí os mineradores vão lá e vão começar a explodir a montanha para extrair o minério, né? Aí vai dizer assim, pobre consciência, né? A consciência está lá e agora eles estão explodindo a montanha porque eles querem extrair os minérios. Não, a consciência ela não é limitada por nenhum aspecto dessas configurações de nomes e formas, tá? Então, ela não é limitada pela configuração do nosso corpo físico. Ela não é um produto da matéria, né? Ela é independente e livre, ainda assim ela pervade, permeia e concede existência a todas essas configurações. As configurações se originam a partir da consciência. A consciência não é originada daquilo que é um subproduto da consciência, através do poder de Maya, né? E essa consciência ilimitada, ela se expande além dos limites de toda e qualquer configuração produzida pelo poderoso Maya. Então, tudo é pervadido e permeado além dos universos, além dos três tempos, presente, passado e futuro. Esta consciência é a única realidade, ananta, limitless, livre de limitação, porque ela pervade tudo, através e além de todos os universos e de todos os três tempos. Esta consciência, ela sobrevive até mesmo após a explosão do corpo, a explosão daquela montanha, que os mineradores foram lá para explodir e extrair o minério. Então, a consciência, ela permanece livre, independente, e ela sobrevive, do mesmo modo que o espaço jamais é afetado por todas as demolições que ocorrem. Se alguém decidir, vamos demolir esses prédios velhos para construir prédios. Mas é um prédio de 30 andares. Mas já está antiquado. Lá na Itália tem um estádio de futebol, em Milano, de San Siro. Estádio bacana, bonito, mas é muito velho, antiquado. Agora, a maior discussão, demole, não demole, para construir um novo. Não, vai causar muita intoxicação, né? E prejuízo ao meio ambiente, o ar, etc. Tá? Então, se você explode um edifício, né, o ar não sofre. De repente, os outros seres vivos em torno possam sofrer, principalmente se alguns deles estiver dentro daquele prédio que foi explodido ou implodido, né? Então, ela é livre e independente, ela sobrevive à destruição do corpo e de todos os outros objetos. A consciência que sobrevive tudo, ela não é
mais evidente, sem um veículo de expressão. Então, essa consciência, ela é livre e independente dos seus jivas. Os jivas não são somente os jivas humanos, são todos os seres sencientes, até os insetos, as bactérias, etc., são seres vivos. Eles respondem aos estímulos dos seus meios ambientes. Então, esta consciência, ela sobrevive à destruição de todos os seus jivas, né? Mas, ainda assim, ela sobrevive até mesmo à implosão do universo no período do Pralaya, quando Brahman fica cansado e Maya fica cansado, Brahman fica de saco cheio de Maya e fala assim, para tudo isso, eu quero fazer um sono profundo de 557 trilhões de anos, que é a noite de Brahman, e repousar, né? Então, vamos botar todo mundo para dormir. Então, a consciência, ela sobrevive até mesmo o sono de Brahman, né? A noite de Brahman, o período de Pralaya. Ela permanece lá, simplesmente sem ter nada para pervertir, sustentar, né? E animar, né? Então, eu vou para você, Felipe, eu vou voltar para você. Então, o que ocorre? Ela sobrevive, mas na ausência de seres vivos, esta consciência, ela já não é verificável, né? Nós estamos falando da consciência. Quando nós falamos a respeito da existência, que a gente pode apresentar esses mesmos aspectos da existência, né? A gente tem que tomar mais cuidado. A gente não pode dizer que a existência sobrevive e ela não pode ser verificada na falta de seres vivos, de sencientes, de jiva, não, porque a existência pode ser verificada através de qualquer objeto inerte, porque a existência é não dual, é una. Um ser senciente existe tal qual um ser inerte. De um tempo para cá, eu chamo os objetos inertes de seres inertes. Okay? Por quê? Porque o planeta é vivo, todos nós sabemos nos dias de hoje. Mas só que eles não possuem uma mente autorrefletiva, uma mente intelectual. Então, tudo aquilo que é inerte é prova da existência. E se existe existência, existe consciência, mas a consciência daquele ser inerte não produz uma reflexão, eu sou e eu sei que eu sou. Né? O eu sou e eu respondo aos estímulos do meio ambiente, na falta de um jiva, a consciência que sobrevive à implosão ou destruição de todos os namarupas, ela não é verificável e ela não pode ser um agente interador, né? Interagente, né? Você ia dizer alguma coisa, Felipe, ou já passou? Sim, professor. Eu estava com uma dúvida aqui, veio, na verdade, eu fiz uma pequena confusão mental aqui. Eu já tinha estudado sobre o tema, mas veio uma pequena confusão mental sobre o que os Upanishads falam, né? Sobre o Atman e a Prakriti. E, acima de tudo, é Brahman. Mas o Atman não é a mesma coisa que Brahman? Me deu só esse bug na mente aqui. Sim, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Então, Atman e Brahman... Esse Brahman, ele é referido por muitos nomes, né? Termos, né? Por que a gente fala que o Atman é Brahman? Porque o Atman em sânscrito significa the self. The self é aquele aspecto que a gente fala eu mesmo, né? Então, o self é o eu, é o ser que nós somos, nós sabemos que nós somos, né? Então, o Atman, este eu que a gente experimenta, esse fenômeno humano que diz que eu sou, né? E eu sei que eu sou, ele é o mesmo eu, é o mesmo ser, né? É o ser absoluto e o ser aparente, mas o Atman, o self, é sempre o mesmo self. Esse Atman, ele é traduzido em inglês como self. Em português, eu sempre tive dificuldade de traduzir. Nos velhos tempos, eu gostava de traduzir como ser, tá? E, às vezes, como eu, tá? Então, só existe um ser, só existe um eu, tá? Mesma coisa. Perfeito. Então, acima de Atman não existe nada, né? Então, assim, a gente coloca Deus, Purusha e Prakriti, né? Mas, então, como o Purusha é o Atman e o Atman é Brahman, então não existe nada acima do Atman, correto? Sim. Por um lado, todos esses diversos nomes para indicar
para a nossa real natureza e identidade, como o Atman, como o Brahman, existem diversos nomes. Isso, às vezes, pode criar uma dificuldade, tá? Então, o professor poderia dizer, de agora em diante, a gente vai usar só um termo, tá? É difícil porque os textos utilizam termos diferentes. Mas eu poderia pedir para os nossos tradutores e para o nosso editor Marcelo de colocar somente um termo, Brahman. Mas, por outro lado, é bom a gente permanecer tendo diversos nomes, Nama, né? Diversos nomes indicando para o mesmo princípio. Por quê? Porque aí a gente não se apega no nome, entendeu? Você vai compreender o conceito e não ficar amarrado nos nomes, tá? Então, é aquilo que brilha como eu sou, eu existo, eu sei que eu existo, que brilha como Atma, como ser, eu sou, tá? Perfeito, professor. Obrigado. A consciência está no corpo e, além dos limites do corpo, ela é Satchitananda. Este Satchitananda, natureza, a real natureza da consciência, né? Ela precisa ser compreendida, né? Ela é existência, Sat, Chit, consciência, e Ananda, não dualidade. Este é o Atma, este é o ser. E ele deve ser conhecido como o seu próprio ser. O seu ser precisa ser compreendido como o ser de Brahman. Não é suficiente saber que você conhece a consciência, é importante saber, né? Aprender e se educar e treinar a mente para assumir esta consciência mais sutil dos sutis, né? Como o seu eu real. Este corpo-mente formado por vasanas não é o seu eu real. A consciência sem forma é o seu eu real. Então, não somente você precisa conhecer a consciência indiretamente, mas você precisa reivindicar, eu sou essa consciência. Este é o conhecimento direto, a Paroksha Jnana. Um autor ocidental escreve dizendo que ele foi influenciado pelo filósofo, pelo ensino do Vedanta. Ele diz que quando você muda o eu do corpo físico para o corpo formado, do corpo formal para o corpo formal, para a consciência sem forma, quando você transfere a sua identidade do eu, do seu corpo físico para a consciência, isso é chamado de transformação. Aparentemente, o Swami Paramarthananda gostou muito desta afirmação, né? A gente encontra muitos pensadores ocidentais que mergulham nos ensinamentos védicos, vedânticos, e depois de lá eles extraem essas compreensões e apresentam no mundo ocidental, muitas vezes, né? Com um colorido diferente, num contexto diferente. A maioria deles não revela a fonte. Esse aqui, pelo menos, parece ter revelado a fonte, dizendo que o seu pensamento foi influenciado pela cultura védica, né? Ele diz, quando você muda a sua identidade do eu corporal para a consciência, isso é chamado de transformação, muito bem colocado. Esta é a diferença entre o autoconhecimento acadêmico, né, e o autoconhecimento direto, né? O conhecimento direto, ele só é direto na medida que ele produz uma transformação. E que transformação é essa? Tá? A gente sabe que em Mitya, tudo que existe em Mitya está em processo constante de modificação, de transformação. Tudo neste universo é impactado por tudo o resto, impactado e mudando, modificando, se transformando para cima ou para baixo, para melhor ou para pior. Tudo está sofrendo esse processo, né? E aqui ele fala a transformação do ponto de vista positivo, porque você transfere a sua identidade do corpo físico para a consciência, isso é chamado de transformação, né? A transformação final. Então, este conhecimento direto, ele só é realmente verificável pela pessoa na medida que ela acessa o seu processo e ela reconhece
que não, eu fui transformada por este conhecimento direto, né? Então, o conhecimento direto transforma, o conhecimento indireto simplesmente, né, nos adiciona mais e mais compreensão que irá facilitar o conhecimento direto, que é o conhecimento transformador. Tá? E por que o conhecimento direto é transformador? Vai transformar o quê? Vai transformar o Atma, a consciência? Não, Brahman não é sujeito a transformações. Brahman é aquilo que está sempre existente, autoluminoso, autoevidente, brilhando no intelecto humano, né? Mas ainda assim livre de qualquer modificação ou transformação. É nirvikara, jamais se transforma, jamais se modifica, e está sempre presente, e é livre de ação, também é a carta, não faz nada. É um princípio, consciência, testemunha não experiencial, que é a essência do Jiva-Atma, né? Então, o ponto aqui é transformação. A transformação só pode se referir ao complexo corpo-mente, né? Aí o Felipe pode dizer, não, mas o complexo corpo-mente é mítia, que transformação? Eu não estou interessado na transformação do complexo corpo-mente. Aí o professor iria dizer, será que você não está interessado em ser feliz? Você só vai ser feliz em mítia. E você, como um agente, você será um agente feliz ou um agente miserável? E para que você se torne um agente feliz, você precisa se transformar através desses conhecimentos transformadores que farão de você uma pessoa naturalmente contente, feliz e satisfeita. Mas como assim? Simplesmente porque você compreendeu que nada em mítia pode realmente afetar aquilo que você realmente é. Nem mesmo a morte, a destruição, agora que eu li essas passagens dos Upanishads, que ela sobrevive à destruição dos corpos físicos, de todas as configurações. Agora que eu compreendi isso diretamente, agora que eu assumi a minha real identidade nesta consciência, além do nascimento e morte, essa consciência que não é sujeita a transformações, agora que eu assumi a minha natureza que não se transforma, um fenômeno muito curioso ocorre, é que a minha natureza inferior, o corpo-mente, como bônus, recebe uma transformação. Por quê? É o corpo-mente que é o agente que conhece e experiencia o mundo. Quando ele conhece através de um programa de autoignorância, ele sofre. Quando ele experiencia o mundo, vivencia, interage com o mundo através de um programa chamado autoconhecimento, ele se torna uma pessoa feliz, um agente feliz. Aí o Renato volta para mim assim, bom, mas eu não quero saber de ser um programa, eu quero saber de ser o Atma. Tudo bem, você precisa ser o Atma, reivindicar a sua natureza como um Atma, para ser um agente feliz. Todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos remover esse elemento preocupante, angustiante, frustrante, né? Dor emocional, as preocupações. Então, todos nós queremos ver o mundo com os olhos sadios, né? Então, esta saúde intelectual, mental, emocional, ela só é possível se a gente começa a ver o mundo assim como ele é. É por isso que o Vedanta é chamado a ciência da realidade. Você quer ver o mundo assim como ele é. Entendeu? Não assim como você o teme, porque você acredita, eu sou o corpo-mente, o mundo é um lugar perigoso. Ver o mundo assim como ele é. Uma projeção na tela da minha consciência que jamais afeta a tela na qual esta projeção foi feita, né? Então, a transformação ela ocorre para o Jiva, para o complexo corpo-mente, e isso depende de quê? Depende de uma shift, uma transferência de identidade do corpo formal, do corpo físico, para a consciência não formal, não física, né? O mais sutil dos sutis. Aí, como bônus, a gente passa por um processo de transformação da nossa identidade aparente.
Você entende, Felipe FFSA? Sim, muito bom. É muito simples. A gente precisa simplesmente de mergulhar nossas mentes, nossos intelectos, nesse nididhyasana, no dia a dia, até que tudo isso já não seja uma compreensão clara somente nos fins de semana durante as aulas, mas que permaneça vivo. Né? Porque é através da mente que a gente irá educar a mente, através do intelecto, né? Que a gente vai controlar os órgãos sensoriais, e etc., mas é através do intelecto que a gente purifica o intelecto, como disse o Krishna neste último verso. Né? Então, que história é essa de programa? Eu não quero ser um programa. Não, você não é um programa, Felipe FFSA. Você é a consciência. Mas você, para se tornar um agente conhecedor, experienciador, você precisa de um complexo corpo-mente e um programa. Que programação é essa? São as vasanas. Você precisa de uma carga de vasanas que fará de você uma entidade experienciadora única. Porque cada programa é diferente um do outro, ligeiramente diferente um do outro. Em outras palavras, tem gostos e desgostos, medos, aversões e desejos diferentes, né? São configurações diferentes. Então, nós somos programados. Se a gente é um ser orgânico, biológico, programado por vasanas, por que não ser programado por vasanas que são leais, que são totalmente em harmonia com a realidade aparente chamada mithya? Eu quero compreender, eu preciso compreender, submeter o meu intelecto a essa ciência da realidade, de modo que eu viva e experimente esse mundo, né, vendo assim como ele é, como uma mera projeção no âmbito do meu ser, na minha consciência. Então, esta é a única transformação possível. Qual é a única transformação verdadeira possível na vida? Quando eu converto o corpo magro, um corpo gordo. Ah, não, antes eu estava identificado com um corpo gordo e agora eu perdi 15 quilos, agora eu estou identificado com um corpo magro, né? Antes eu estava identificado com uma cabeça careca, sem cabelo, e agora eu estou identificado com uma cabeça que botou uma peruca, né? Então, todas essas transformações não são transformações reais, né? Elas não resolvem o problema, né? Quando você transfere a sua identidade num jiva inadequado para um jiva adequado, você pode ter certeza que aquilo não resolve o problema permanentemente, porque aquele jiva adequado, ele existe em relação ao inadequado, e o inadequado vai aparecer novamente. O insuficiente vai aparecer novamente. O limitado vai aparecer logo depois do sentimento de ilimitação. Então, nenhuma dessas características do corpo-mente irão produzir uma transformação efetiva. A verdadeira transformação, ela depende de uma transcendência da matéria para o espírito. Eu transcendi a minha identidade na matéria e energia, no corpo-mente, para o espírito. Essa é a única verdadeira transformação transcendental. Não é uma experiência esotérica, mística, né? Não, é simplesmente uma compreensão que irá produzir um shift de identidade que vai transformar o modo que você se relaciona com o seu veículo de experiência e o mundo experienciado através deste veículo. É uma transformação que ocorre a partir deste reconhecimento cognitivo a respeito daquilo que é o eu, que é o ser, que é o Atma, que sou eu. Eu sou a consciência sem forma. E quanto ao corpo e à mente? Assim como eu uso os óculos que consistem em duas lentes para ver e transacionar o mundo, o corpo e a mente são os meus instrumentos para me transacionar, interagir com o mundo durante o estado de vigília. Durante o estado de sono profundo,
eu tiro os meus óculos. Você sabe que eu tiro os óculos todo dia para dormir? Você tira, Sidem? Eu não durmo com os óculos, eles são caros, eles podem quebrar. Então, os óculos, né? A gente tira os óculos. Quando a gente vai do estado de vigília para o estado de sono, a gente também tira não somente os óculos, mas a gente abandona também o corpo-mente. A gente não pode entrar no sono profundo identificado com o corpo-mente. A gente tem que abandonar o corpo denso e o corpo sutil, descartá-lo, colocá-lo de lado. Por quê? A gente não precisa do instrumento para transacionar naquele estado de sono profundo. Então, quem sou eu? Eu sou os óculos? Eu sou o corpo físico, o corpo sutil? Né? Não, eu sou o Atman. E agora eu não quero nenhuma dualidade para me encher o saco. Eu não quero nem a dualidade do estado de vigília, nem a dualidade do estado de sonho. Né? A gente nunca sabe o que o Nidra Shakti vai projetar, porque um sonho pode ser um pesadelo às vezes, né? Eu transaciono no mundo através desses óculos chamado corpo-mente. Mesmo quando eu não transaciono no estado de sono profundo, este Atman permanece também, mas já não permanece como um agente que transaciona, que interage com o campo. Tá? Em sono profundo, eu abandonei os óculos físicos, mais os óculos simbólicos, os instrumentos corpo-mente, e eu já não posso transacionar, eu posso ter um descanso da dualidade, né? O eu transacional está ausente, suprimido, repousando, dormindo, mas eu permaneço presente, como a luz da consciência existente, né? Não refletida no intelecto humano, não animando o complexo corpo-mente, mas ainda assim em repouso, suprimida através de um processo de cobertura de tama ou guna, que irá permitir a todos nós uma noite de descanso, porque a dualidade é muito desafiadora, como nós sabemos, né? Qual é a prova que eu existo até mesmo na ausência dos meus instrumentos de experiência, meus instrumentos de transação? Qual é a prova que o eu transacional, né, está ausente, mas o eu real está presente? Ele continua. Qual é a prova? É por isso, a prova é muito simples. Se a gente tivesse qualquer dúvida a respeito da continuidade da nossa consciência e existência, a gente jamais iria para a cama dormir. Não é assim, Marcelo? É a história daquele cara. Ele gostava muito de estatística. E ele não queria morrer. Ele tinha medo da morte. Ele tinha uma idade avançada. Aí ele fez diversos cálculos estatísticos e chegou à conclusão matemática que 87% das pessoas morrem na cama. Aí ele se deu conta que a cama é o lugar mais perigoso para você passar tempo, porque 87% das pessoas morrem na cama. É uma lógica boa, né? É uma lógica boa. Aí o que ele fez? Eu já não vou dormir mais na cama. Ele foi se habituando a dormir no chão, numa esteira, né? Porque ele tinha medo da cama, né? Mas esse não é o caso para nós do Vedanta Brasil. A gente vai para a cama totalmente confiante de que a nossa consciência e existência ela permanece continuamente através do desaparecimento, do descartamento, né,
ou dissociação com o corpo físico e o corpo sutil. Mesmo quando eu boto de lado os meus óculos, né, e os meus 2 corpos, eu continuo existindo, né, de modo contínuo. Tá? Então, nós temos... Qual é a prova? A prova é que eu não tenho nenhuma preocupação a respeito disso. Eu tenho feito isso desde quando eu nasci. E eu desenvolvi uma confiança tão grande na minha existência e consciência contínua, mesmo quando eu não sou o agente que interage, mesmo quando eu não tenho um instrumento de interação. Eu vou dormir feliz, oh, que delícia, um pouco de, né, um pouco de paz, né, ausência de dualidade, né? Se eu pensasse que na ausência do agente interador, do transacionador, né, se eu perdesse, né, um instrumento de interação, se eu tivesse medo e eu talvez pudesse perder a minha consciência e existência, eu jamais iria dormir. Eu não aceitaria o sono profundo, né? Do mesmo modo que aquele cara, devido a uma compreensão equivocada, ele dormia no chão com medo da cama. Eu posso, né, dizer assim, não, eu não durmo mais porque, de repente, eu desapareço e não reapareço mais, né? Já ouviu falar de alguém que tem medo de dormir? Porque no sono profundo ele desaparece e a pessoa tem medo de repente, não reaparecer novamente? Eu já ouvi falar de pessoas que têm esse problema. É um problema psicológico meio estranho, né? Mas tem pessoas que não param para dormir porque têm medo deste desaparecimento temporário, né? Como se ele pudesse se tornar permanente, né? Então, a pessoa, né, com uma adrenalina ao máximo, né? Quero agir, interagir, não quero parar, porque se eu parar, eu morro, né? Não, eu vou dormir muito alegre. Se o sono representasse um perigo de descontinuidade ou morte, eu jamais iria dormir, mas eu tenho uma confiança total. Portanto, eu permaneço, né, dormindo totalmente despreocupado. Durante o sono, somente o meu eu inferior desaparece. O meu eu transacional, ele desaparece. Somente esse eu, né, este eu aparente desaparece. O eu real, o eu não localizado, o eu não transacional, ele é eterno e ele permanece sempre. Portanto, o corpo e a mente, eu deixo de lado do mesmo modo que eu tiro meus óculos para ele não quebrar. Porque, acima de tudo, eu não preciso ver nada. Quando eu vou para o mundo dos sonhos, eu imediatamente lá, eu tenho uma vassana dos óculos, imediatamente eu já sonho com os óculos. Eu falo assim, opa, agora eu tenho uma experiência de sonho, cadê os meus óculos do sonho? Né? Então, eu boto meus óculos do sonho e tudo. Mas quando eu entro no sono profundo, eu não preciso de nenhum óculos. Né? Por quê? Porque eu não preciso ver ou transacionar com nada. Né? Portanto, corpo e mente eu uso e os deixo de lado. Eles são veículos, são meios, são ferramentas, são instrumentos. Eles não são o eu. Então, o que é o eu? O eu é o mais sutil dos sutis. O meu é o Atma. Ele brilha como o Atma, ele brilha como eu sou. Né? Ele jamais se modifica, ele é sempre presente, até mesmo durante o sono profundo, até mesmo durante os pralayas mais prolongados, que são os sonos de Brahma, né? Ok, vamos deixar, tem ainda muito, vamos terminar aqui. E a gente retorna no sábado próximo, neste parágrafo, ok? Om Purnamada Purnamidam Purna Purnamudachyate
Mudachate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Obrigado a vocês, meus queridos do Vedanta Brasil. Até a próxima. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.